Olá pessoal, tudo bem? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos, seguindo aqui no nosso módulo de estruturas lógicas. Dentro desse bloco eu vou trazer dois conceitos importantes para vocês, conceito de proposições simples e proposições compostas. Vamos dar uma conferida comigo? Bora lá! Então tá aí, ó, estruturas lógicas, proposições simples e compostas. Eu sou o professor Bruno Lima e a gente vai começar definindo então para vocês o que são proposições simples. Está anotado para vocês aí, olha, que proposições simples não possuem outra proposição como parte integrante de si mesmo. E aí eu coloquei dois exemplos. Minha sentença A, dizendo que o Roberto comprou um carro, e a minha sentença B, dizendo que Barcelona é capital da Itália. Então, vamos primeiro observar o seguinte. Para início de conversa, quando eu digo aqui, né, que o Roberto comprou um carro, está claro para você aí do outro lado que essa sentença realmente é uma proposição? Sim ou não? Sim, Bruno. Isso aqui é uma proposição. Por quê? Porque tem sentido completo e mais do que isso tem possibilidade de ser avaliado como VOF. Lembre-se que não é você na hora da prova que decide se essa sentença que está aqui é verdadeira ou falsa. Mas o que você pode me garantir é que é fato. Ou é verdade que o Roberto comprou um carro, ou é mentira que o Roberto comprou um carro. Tudo bem? Sendo uma proposição, a gente agora vai dividir as proposições em dois grupos. O grupo das proposições simples e o grupo das proposições compostas. Dentro do grupo das proposições simples vão ficar aquelas que não possuem nenhuma outra como parte integrante de si mesmo. Vou dizer para vocês aqui que é como se eu tivesse uma sentença e é como se eu não conseguisse quebrá-la em mais do que uma que tem sentido completo. Perfeito? Então, quando eu digo aqui para vocês que o Roberto comprou um carro, você vai perceber que eu não tenho como quebrar essa sentença em mais do que uma que tenha sentido completo. É muito comum, às vezes, surgir até o questionamento do tipo, Bruno, mas você está falando para mim aí, olha, Roberto comprou um carro, não dá para eu quebrar em mais do que uma que tenha sentido completo? Mas se eu virar e falar simplesmente que o Roberto comprou, que o Roberto fez compras, essa sentença não teria sentido completo? Sim. Então, professor, não dá para eu separar ali, Roberto comprou de um carro, alguma coisa assim? Não começa a viajar não. Até porque, mesmo que você quisesse quebrar essa sentença em mais do que uma que tivesse sentido completo, mesmo que você simplesmente chegasse para mim e falasse assim, o Roberto comprou, isso para mim tem sentido completo. O que sobraria na sequência, que é a sentença um carro sozinho não sobrevive como proposição, certo? Um carro, para início de conversa, é uma sentença que nem verbo tem. Então, seria uma sentença que não teria como se deslocar da outra no sentido de ser uma proposição. Então, você consegue perceber? Aqui é como se eu tivesse uma única ideia para dizer tudo que eu preciso. Não dá para eu tirar aqui mais do que uma que tenha sentido completo. Perfeito? A mesma coisa acontece na segunda, quando eu digo para vocês que Barcelona é capital da Itália. Tudo bem, não precisa cair para trás aí do outro lado. Já começar a chegar, né, professor? Fala sério, hein? Barcelona é a capital da Itália? Tá matando aí a geografia, né? A gente sabe que Roma é que é a capital da Itália. Por favor, professor, corrija essa informação que está aí no slide. Lembre-se que a gente está aqui dentro da lógica proposicional. E o que eu preciso para ter uma proposição é algo que seja, uma ideia que seja verdadeira ou falsa. Mesmo que o que eu esteja dizendo aqui seja uma mentira, mesmo que a gente saiba que Barcelona não é a capital da Itália, isso não é problema nenhum para que eu tenha ali a classificação enquanto proposição, perfeito? Só que sendo uma proposição, conforme eu falei, eu vou separar essas sentenças no grupo das proposições simples e no grupo das proposições compostas. No grupo das proposições simples, entra, por exemplo, essa que está aqui. Por quê? Porque é mais uma sentença que eu vou colocar para você e que você vai perceber que por mais que você tente quebrá-la, em mais do que uma que tenha sentido completo, você vai perceber que não é possível, ok? Professor, eu arrumei um jeito simples de guardar. Eu acho que é só observar a questão do verbo. Se eu perceber que a sentença tem um verbo, é uma proposição simples. Se tiver mais do que um verbo, não vai ser uma proposição simples. Negativo, não caia nessa. Aqui, moçada, eu tenho que, em alguns pontos, chegar e já podar com vocês algumas ideias. E tem hora que eu não vou ficar nem gastando aqui muito meu latim, não. Então, no caso, por exemplo, da questão da quantidade de verbos, eu posso colocar como regra na cabeça que se tiver apenas um verbo que a proposição é simples? Não. Por quê? Porque dependendo da frase, dependendo do enunciado, pode ser que eu crie uma proposição simples mais completa
e que essa proposição, mesmo sendo simples, ela às vezes tenha mais do que um verbo. Então aquilo que a gente puder colocar como regra, você pode ter certeza que eu vou jogar. Se porventura eu não mencionar aquilo como regra, é porque a gente encontra alguma situação que porventura aquilo ali vai acabar falhando. Então a questão da quantidade de verbos, para que eu tenha uma proposição simples, ter apenas um verbo, não coloque isso na sua cabeça como definição não. Não vamos complicar o que não precisa ser complicado. Para eu ter uma proposição simples, eu tenho que ter uma sentença para a qual, de dentro dela, eu não consiga tirar nenhuma outra que tenha sentido completo. Por mais que eu tente quebrá-la em mais do que uma, eu não vou conseguir. Eu vou perceber que eu tenho só uma ideia sendo passada. Quando eu digo aqui que Barcelona é capital da Itália, você pode, do outro lado, questionar a mesma ideia. Bruno, se eu falar simplesmente que Barcelona é capital, se eu disser para você que Barcelona é capital, isso para mim é uma proposição que tem sentido completo. Eu também. Se você chegar para mim e falar que Barcelona é capital, eu concordo com você. Essa sentença ela é uma proposição. Essa sentença tem sentido completo. Posso dizer que Barcelona é capital, eu posso dizer que São Paulo é uma capital, eu posso dizer que Maceió é uma capital, tá perfeito, eu posso dizer que Barcelona é uma capital. Agora, o que eu estou questionando aqui é o seguinte, você consegue quebrar essa frase em mais do que uma que tenha sentido completo? Então você pode deixar Barcelona é capital de um lado e da Itália de outro, como se da Itália tivesse sentido completo sozinho? Você não pode, não é? Então é porque no fim das contas, aquela ideia que está sendo passada, ela traduz para mim apenas uma, que é, e o que faz então com que a gente conclua que aquela sentença que está ali, ela acaba sendo uma proposição simples. Perfeito? Professor, tem como você me dar aqui uma situação, um exemplo de uma frase simples que tenha mais do que um verbo? Não vamos mexer com isso agora não, porque dependendo da situação, pode ser que para o perfil da sua prova, a gente nem tem que abordar isso, certo? Pode ser que para o perfil da sua prova, a gente vai trabalhar com proposições simples, tais como a que eu coloquei aqui. Então, no momento que for necessário a gente às vezes aprofundar um pouquinho mais, você pode ter certeza que eu vou te conduzindo para te deixar a par aí do que realmente vai ser importante. Isso vai se dar principalmente quando a gente for resolvendo questões, perfeito? Que aí eu vou situando você para aquele perfil do que realmente pode ser mais interessante aí ou do que pode ser realmente o que deve merecer mais a sua atenção com relação à prova, ok? Muito bem, vamos lá então. Isso que está aqui então é o que a gente entende como uma proposição simples. Agora, passemos à definição do que vão ser proposições compostas. Proposições compostas, está anotado aí para vocês, olha, são formadas a partir de proposições simples. E aí eu coloquei para vocês algumas proposições aqui, reparando o seguinte, que a gente está usando aqui letras maiúsculas, certo? Assim como eu poderia estar usando letras minúsculas. Aliás, deixa até eu abrir um parênteses aqui para comentar um detalhe que é o seguinte. Logo que eu defini com vocês no início desse curso aqui o conceito de proposição, eu falei lá para vocês, tanto faz, eu posso representar uma proposição por uma letra maiúscula, por uma letra minúscula. Então deixa eu fazer aqui uma observação que é a seguinte. Dependendo da banca, dependendo do autor, dependendo do examinador, quando o cara é mais formal, teoricamente era para a gente deixar combinado o seguinte, quando a proposição for composta, a gente utiliza uma letra maiúscula. E quando a proposição for simples, a gente utiliza uma letra minúscula. Tem autores que vão seguir exatamente essa linha de raciocínio. Se a proposição for simples, eu uso uma letra minúscula. Se a proposição for composta, eu uso uma letra maiúscula. Então, nos exemplos que eu tinha dado agora há pouco, de proposições simples, para alguns autores mais formais, é como se ali eu tivesse que ter usado letras o quê? Letras minúsculas. Só que por que eu falo para vocês que para a gente aqui em termos de prova isso não faz diferença nenhuma? Porque isso não é um consenso. A gente vai ter questões de prova que vão tratar uma proposição simples como uma letra maiúscula, assim como eu posso ter uma proposição composta que seja representada por uma letra minúscula. Eu menciono mais isso às vezes justamente porque, dependendo, você pode ser um aluno que já tenha por algum motivo estudado a parte lógica proposicional e tenha recebido esse tipo de orientação. O que eu estou aqui é para te deixar tranquilo que com relação a provas de concurso, não fica errado. Se você numa determinada resolução ou mesmo numa questão de prova, você perceber que uma proposição simples foi representada por uma letra maiúscula, assim como uma proposição composta foi representada por uma letra minúscula, tá bom? Então aqui tratei as minhas proposições compostas por letras maiúsculas. Minha proposição P, a palavra general possui 3 sílabas e o almoço estava gostoso. Minha proposição Q, se um triângulo possui 4 ângulos, então 2 é par. Minha proposição R, ou trabalho ou acordo cedo. Minha proposição S, Angélica mora em Maceió, se somente se faz sol.
Pessoal, essas 4 sentenças aqui, elas são classificadas como proposições compostas. E por que elas recebem essa classificação? Vejam, vocês vão perceber que de dentro delas eu vou conseguir tirar mais do que uma ideia que tenha sentido completo. Olha a primeira. A palavra general possui 3 sílabas. Você concorda comigo que essa sentença por si só, ela já acaba tendo sentido completo? Assim como a segunda, olha, se você observar o restante aqui, o almoço estava gostoso, você vai perceber que essa sentença que está aqui, olha, ela também tem sentido completo. Então é uma situação diferente da que eu tinha proposto para vocês agora há pouco, quando a gente estava analisando as proposições simples. Por quê? Porque a gente vai perceber então que de dentro dessa estrutura, eu consigo tirar mais do que uma que tenha sentido completo. Aquelas 2 sentenças que eu destaquei ali, elas sobrevivem, digamos, isoladamente. A palavra general possui 3 sílabas. Você consegue entender essa ideia como uma sentença de sentido completo. O almoço estava gostoso, você consegue também entender essa ideia como uma ideia que me passa uma noção de sentido completo, que possa ser avaliado como VOF, perfeito? Por mais que de início, muitos de vocês fiquem olhando aí com o nariz meio torto, tentando entender o seguinte, caraca, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O cara vira e fala ali que a palavra general possui 3 sílabas e que o almoço estava gostoso. Que papo de maluco, né? Pois é. Vai ser esse tipo de sentença que vai começar a aparecer na sua prova e que daqui a pouco você começa a entender o que de fato interessa. O fato de eu estar dizendo que a palavra general possui 3 sílabas, o fato de eu estar dizendo que o almoço estava gostoso e aparentemente uma coisa não tem nada a ver com a outra, está tudo perfeito. A gente vai perceber que o que mais importa realmente nessa estrutura é a presença do elemento E, que já, mais à frente, a gente vai definir aqui como um conectivo, como um conector lógico, e o nome aqui ele é sugestivo, né? Quando eu falo de conector é porque ele está realmente conectando 2 ideias que estavam sobrevivendo ali isoladamente. Então, estou falando da palavra general, estou falando que o almoço estava gostoso, estou falando que estava chovendo, que a Ana é bonita, seja lá do que for, a gente vai começar a ter um olhar aqui um pouquinho mais clínico para perceber que o que de fato interessa é justamente o elemento que foi usado aqui como conectivo, que nesse caso foi o E, e que a gente vai já começar a destacar aqui, perfeito? Ó, circula aqui para mim esse E, que é o meu conectivo, tá bom? Quando a gente vai aqui para a sentença aqui, na sentença aqui eu tenho a garantia de que se um triângulo possui 4 ângulos, então 2 é par. Você consegue tirar aqui 2 sentenças que tenham sentido completo? Ou mais do que uma, né, que tenha sentido completo? Porque não necessariamente para eu ter uma proposição composta, gente, eu vou ter que ter só 2. Eu tenho que ter pelo menos 2, digamos assim. Então aqui, um triângulo possui 4 ângulos. Vejam, essa sentença que está aqui, olha, ela tem sentido completo, perfeito? Um triângulo possui 4 ângulos. Mesmo que aí do outro lado, você saiba que essa sentença é falsa, ok? Dizer que um triângulo possui 4 ângulos, isso aqui não faz sentido. Mesma coisa ali com relação à segunda, no sentido de ter sentido completo, né? 2 é par, é uma sentença que me passa a noção de sentido completo. Então observem, essas 2 sentenças aqui, elas sobrevivem isoladamente. Se eu precisar conversar com você e afirmar que um triângulo possui 4 ângulos, você consegue entender o sentido dessa minha frase, certo? Você consegue perceber que ela tem sentido completo, você consegue perceber que ela pode ser avaliada como V ou como F, você vai perceber que ela tem verbo, o verbo possuir. Então aquela sentença que está ali, ela é uma proposição. Assim como quando eu afirmo que 2 é par. Essa sentença que está aqui também, tranquilamente, ela vai ser considerada o quê? Uma proposição. Como essas 2 estavam ali sobrevivendo isoladamente e eu as uni numa única sentença, que foi a minha proposição Q, esse elemento que serviu para unir essas 2 estruturas é o meu conectivo. Então vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque na sentença aqui, eu não tenho 2 conectivos. Esse é um erro que às vezes a galera que está começando comete. Ah, tem 2 conectivos ali, o se e o então, negativo. Na sentença aqui, eu tenho apenas um conectivo, que é o conectivo se então. É porque essas 2 ideias juntas é que passam uma ideia, que é a ideia de condicional. Então por isso que a gente não pode dizer que eu tenho ali 2 conectivos, perfeito? Então vem comigo, vamos deixar anotado aqui, olha. Conectivo se então,
já dá destaque para ele aí, olha, e já deixa anotado para mim que o se, então, ele vai fazer o papel de um conectivo lógico. Ok? Dá uma olhada na sentença R. Ou trabalho ou acordo tarde. Ou trabalho ou acordo tarde, vocês vão perceber que eu tenho aqui duas proposições simples. Quais são as duas proposições simples? Trabalho, ok? Deixa eu destacar aqui para vocês, ó. Trabalho é uma sentença simples e a outra sentença simples acaba sendo qual? Acordo tarde. E aí quem que eu tenho unindo essas duas ideias aqui? Ora, eu tenho um conectivo. De novo, cuidado, eu não tenho aqui mais de um conectivo. Eu tenho aqui um conectivo que é o conectivo ou, perfeito? Então esse cara que está aqui, olha, ele funciona para mim como se fosse um conectivo. Na nossa próxima aula, na verdade no nosso próximo bloco, né, a gente vai definir melhor o nome das operações. Quando eu tenho um ou, que nome que eu dou para essa operação? Quando eu tenho um se, então, que nome que eu dou para essa operação? Mas é fundamental que você já comece então a se acostumar. Que se você percebe que eu tenho ali mais de uma estrutura que estava sobrevivendo isoladamente, se eu crio uma outra sentença que me passa uma noção de sentido completo com essas duas, é porque então eu tive alguém para conectar essas ideias. Esse cara que conecta é o nosso conectivo lógico, que nesse caso, na sentença R, é o conectivo ou. E o último exemplo que eu trouxe para vocês aí foi Angélica mora em Maceió, se somente se faz sol. Quais são as ideias simples que eu tenho aqui? Olha, uma ideia simples é Angélica mora em Maceió. E a outra sentença simples é faz sol. Quem que está ligando essas duas ideias aqui? Quem está ligando essas duas ideias é o conectivo se e somente se. Ou se e somente se, né? Mas é porque aqui eu confesso que vai sair o curso inteiro aqui com o se e somente se, perfeito? E esse cara aí, ele é um conectivo apenas. Então veja como que a gente vai avançando aqui um pouquinho e como que a gente vai melhorando a fala, não é? Ó, a minha sentença S, ela é uma proposição. Vê se você ticou aí esse conceito, né? É proposição por quê? Porque tem sentido completo e porque pode ser avaliada como VOF. Perfeito. Ela é uma proposição que agora se enquadra dentro do grupo das proposições o quê? Compostas. Por que ela é uma proposição composta? Porque ela é uma proposição que traz dentro dela mais do que uma que tem sentido completo. Então, a sentença S é uma que eu consigo quebrar de forma que de dentro dela vai sair mais do que uma que tenha sentido completo. Todos os exemplos que eu dei aqui acabaram trazendo apenas duas proposições simples, mas eu reforço, a gente pode ter uma proposição composta com duas proposições simples ou mais, né? Então se eu disser para vocês, por exemplo, que eu ando rápido e não corro e pego o ônibus, eu tenho aqui três proposições simples, compondo uma proposição que seria o quê? Composta. Então voltando ali na sentença S, ela é uma proposição composta e a gente percebe que a sentença S vai apresentar um conectivo, que é o conectivo se e somente se. Perfeito? Muito bem. Conseguiu me entender sobre o que são proposições simples e o que são proposições compostas? Conforme eu falei, né, na hora que a gente precisar aprofundar, se é que vai ser necessário a gente, né, quando for necessário aprofundar nesse conceito de proposição simples e composta, eu vou fazer isso principalmente através dos exercícios de fixação e das questões que a gente vai fazendo aqui ao longo do nosso curso. Mas num primeiro momento, eu preciso que você tenha essa noção básica do que são proposições simples e do que são proposições compostas. Acha que aí do outro lado ficou tudo entendido? Fez sentido para você? Perfeito, vou confiar em você e vou te aguardar então no próximo bloco. Se você está aí do outro lado, está achando que teve alguma coisa que eu falei aqui que não ficou tão legal, é legal que você volte, acompanhe de novo aqui, fique atento aos exemplos que eu dei, às observações que foram feitas. Tem horas aqui, né, que eu vou fazendo algumas observações que são bem sutis, mas que são fundamentais para que a gente vá naquela jogada de ir colocando pecinha por pecinha, tijolinho por tijolinho, para que a gente consiga chegar no alto aqui nesse conteúdo, tá bom? Fecho com vocês então aqui esse bloco. Deixa eu jogar aqui meu obrigado e já já a gente continua aqui no nosso curso dentro do Estratégia Concurso. Um forte abraço,
Tudo de bom para vocês aí. Valeu!